Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos para mais um vídeo no nosso canal. E hoje eu resolvi contar aqui uma história para vocês, né? Depois eu vou estar contando e também quero falar sobre, né, os sinais que o universo nos dá para a gente ir expandindo a consciência pouco a pouco, né? Como que nada é em vão na nossa vida. Então, eu lembro que, bom, eu já contei pra vocês aqui, né, em algum vídeo que o tema que eu tinha zero inteligência emocional, né? Eu nunca tinha me aprofundado nisso, também nunca tinha parado para analisar como poderia melhorar certas coisas. Sempre eu me sentia mais bem incompreendida, né? Tanto em relacionamentos como de amizade, família, tudo, né? Então, claro, quando você se sente incompreendida, mas também não se questiona do porquê e não busca entender, né? Você continua do mesmo jeito, você pode entrar na vitimização, né? E acha que é todo mundo que tá mal e não sabe te compreender, te entender e que você é perfeita. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? Então, aí eu tava pensando, né? Eu falei, nossa, tem um tema, né, na minha vida que é a inteligência emocional, que eu de fato também apresentei muitas resistências, né, para poder aprofundizar nisso. E é como que o ego realmente ele resiste, né? Ele não quer que você olhe para o que tem que ser olhado. Então, gente, olha, eu vou contar uma história para vocês de como o universo vai te mandando pequenos alertas ali, né, para ver onde você tem que trabalhar e como que é importante você parar, silenciar a sua mente mesmo e analisar um pouco a sua trajetória, analisar um pouco os padrões que se repetem, né, para poder encontrar onde está o X da questão, né? Onde você precisa trabalhar ali, porque afinal de contas, se você se sente incompreendido, se você se altera ou a outra pessoa se altera e você também e não consegue chegar no consenso, é porque algo ali não está funcionando, né? Algo ali precisa de ajuste. E o que você vai fazer? Você vai tentar mudar o outro? Não, né? A gente sabe que isso não funciona, que a gente é unicamente responsável por nós, né? Por nossas atitudes, por nossa fala, a maneira como a gente fala, pelas nossas emoções. Então, não adianta você passar por situações, sentir tudo aquilo, sentir incompreensão, sentir muito, ninguém me entende. E não fazer nada com isso, né? Por isso que o importante é você analisar, sei lá, aconteceu uma discussão, uma situação no trabalho, qualquer coisa que pra você te superou, né? E você voltou triste, você voltou tá cansado, até inclusive essa questão, né, de não saber falar não também, que te afeta, porque se você fala não querendo, se você fala sim querendo falar não, por fora você vai estar assim, mas por dentro a gente sabe que você fala, putz, agora eu tenho que fazer tal coisa, sendo que eu queria dizer que não, né? Então é importante você observar isso, parar, observar e entender em quais momentos da vida isso aconteceu, quantas vezes isso vem se repetindo, né, na sua vida, para você poder trabalhar nisso, você dedicar um tempo ali e trabalhar nisso e prestar atenção, né? Então, gente, a história que eu quero contar para vocês lá atrás, eu acho que deve já de fazer uns 7 anos, mais ou menos. Isso, mais ou menos 7 anos, né? Que foi quando 7, 8 anos foi quando eu comecei
buscar mais a meditação, igual eu já contei no outro vídeo aqui pra vocês, né, de como foi esse despertar. Então, como tudo começou lá nos primórdios, que, né, eu comecei a me interessar mais justamente por muitos conflitos, né, que eu vinha tendo. Então eu comecei a procurar mais meditação, leitura, me interessar por mudança de hábitos. E isso foi acontecendo pouco a pouco, né? Aí eu contei lá também. Se você não viu o vídeo ainda, dá uma olhada lá. Senão eu vou deixar aqui no final o vídeo para vocês irem lá e entender melhor, né, a dinâmica de como tudo aconteceu. Então, como eu tava lá nesse processo e tal, então eu lembro que eu tinha me mudado, né? Eu tava em outro bairro. Então eu tava indo trabalhar de manhã. E aqui é muito comum as pessoas jogarem muitas coisas no lixo, né? Então o lixo aqui se concentra tudo em alguma rua ali. Então são containers grandes, né? E as pessoas, quando são coisas boas e tal, as pessoas deixam do ladinho, elas não jogam lá dentro, né? Pra que se outra pessoa queira vir aproveitar, ela possa, né? Não precisa daí, porque uma vez que joga lá dentro, aí já é mais difícil, né? Pra alguém ver, mas se tá ali, é porque tá em boas condições e eles deixam já pra ver se serve pra outras pessoas. E eu lembro que eu tava descendo pra ir trabalhar de manhã, e eu passei por um desses containers e eu olhei pro lado e tinha uma pilha de livros, assim, né? Aí livro, né, sempre chamou muito minha atenção, eu amo livros, né? Quem me conhece sabe, minha casa sempre tem livros espalhados por todos os lados. Então, me chamou a atenção né, que estava bem por cima. E adivinha o tema, né, do livro? É esse aqui, ó, inclusive eu tenho ele até hoje. Inteligência emocional, como desenvolver a inteligência emocional, né? E como eu sempre gostei, né, de psicologia, eu estudei 1 ano de psicologia no Brasil, aí eu vim pra cá, nessa época eu não estava estudando, mas eu sempre tive essa inclinação, né, e sempre pensava assim que eu puder, eu vou voltar a estudar, quero estudar psicologia e tal. Porque também eu tinha uma outra visão, né? Eu tinha muita expectativa do que era psicologia. E aí eu consegui, depois de anos, eu consegui entrar para estudar aqui. Só que aí eu estudei 2 anos, aí chegou um ponto que eu falei, nossa, não tô gostando muito, sabe? Porque aqui na Espanha é um pouco complicado, né? Na Catalunha, eles levam para uns temas, fica tudo muito... Não sei dizer, assim... Não sei, parece que levam tudo muito pra esse coletivo, né? Enfim, de várias coisas que estamos vivendo. E eu achei que ficam muito preso ali e não tava me satisfazendo, assim, por dizer, né? E tava muito técnico também. Eu falei, gente, quando que vai chegar a parte que eu gosto, né? Mas, enfim, nem tudo vai ser do jeito que a gente gosta, nem tudo vai cobrir as expectativas, né, que a gente tem, por isso é importante você ir bem neutro pra vida. E isso é algo que eu aprendi, mas tá aí, a qualquer momento eu posso voltar e terminar, porque hoje em dia eu acho que eu tiraria mais pro lado da psicanálise mesmo, que eu acho que faz mais sentido pra mim. Mas, está aí, quando eu quiser voltar, eu volto. E, bom, vou falar do livro. Então, esse livro tava lá, bem em cima de todos, e me chamou a atenção automaticamente. Ó, tava novinho, eu peguei pra mim, depois eu limpei ele e tal, e comecei a ler. Só que é engraçado, né, que quando você tem tantas barreiras, o seu ego, ele te protege muito. E ele te protege muito de algo que você precisa olhar, geralmente, né? Porque ele não quer que você saia da sua zona de conforto. Então, a minha zona de conforto era conflito, discussões, não saber escutar, vitimismo. Então, essa era a minha área de conforto, né? Igual eu falei pra vocês,
eu descobri a minha ferida, né? A ferida da infância, que é a ferida do abandono. Então, tudo o que era familiar para mim é isso que eu acabei de falar, né? Vitimismo, conflitos, ou seja, a inteligência emocional era muito baixa, né? Quando você tem qualquer ferida, na verdade, você precisa trabalhar. Eu acho que todos precisamos trabalhar essa inteligência emocional. Ninguém nasce com inteligência emocional. Uns um pouco mais, outros menos, né? Mas é algo que você precisa estar desenvolvendo e prestando atenção, né? Em como você está se comunicando com as pessoas, com seu círculo de pessoas, né? Que te cercam. Então é importante, é um grande termômetro para você medir, né, de como está a sua inteligência emocional. Se você é uma pessoa que alguém vem falar qualquer coisa para você, você explode, você já não está sendo inteligente emocionalmente, porque você está deixando a sua emoção tomar conta, né, de você, do que você tem ali para dizer. Ou, inclusive, se você foge de conflito, foge de tudo para poder não encarar uma emoção, porque você sente medo, porque você sente que você vai ser rejeitado ou o que seja. Então, a inteligência emocional é sumamente importante para você se relacionar com outras pessoas, né? Só que quando esse livro chegou até a mim, apesar de eu já estar buscando me desenvolver, né, já ter começado a entender que era importante ter tempo comigo, tempo para me escrever, tempo para ler. Só que eu não, até então eu não via como algo que eu precisava, né? Eu achava apenas, eu vi com os olhos de que, nossa, que livro interessante, né? Quando eu for estudar psicologia eu já tenho uma base. Assim, claro que seria uma minúscula parte, mas já era algo, né? Pra mim, como eu sempre gostei desses temas, então era algo, um começo. Então, e é bem legal esse livro, que ele tem vários testes, exercícios e tal. Só que, gente, é incrível, né? Então, meu ego me protegeu de uma forma que eu li até a metade do livro só, e depois ele ficou lá. E eu falo que o ego protege porque depois, anos depois, né, eu entrei na universidade de psicologia, comecei a estudar, tal. E por estar matriculado na universidade, você tinha uma época lá, você ganhava de uma outra plataforma, você ganhava um curso grátis por estar matriculado, né, nessa universidade. Então, eu automaticamente falei, opa, ótimo, né, o curso, eu adoro estudar, então eu falei que bom, vou pegar. E aí tinha vários temas, inúmeros temas lá. E, obviamente, eu joguei logo para esse lado, assim, mais da inteligência emocional. E era um curso de inteligência emocional. Inclusive, era um curso que te capacitava para trabalhar, assim, como auxiliando, né? Era algo que te dá uma possibilidade de trabalho também, se você se especializava nesse tema. Aí eu escolhi esse, na hora que eu bati o olho, eu falei, nossa, inteligência emocional, que legal. Aí eu comecei o curso, comecei e tal, não todos os dias, porque como eu tava estudando também, psicologia era bem puxado, então de vez em quando eu sentava e estudava um pouco sobre isso, tinha minhas anotações, tudo certinho, mas chegou um momento que eu deixei de lado, né? Por isso que eu falo, o ego ele resiste muito, 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 principalmente em algo que você precisa trabalhar em você, porque como era algo que estava fazendo ou ia fazer eu olhar para mim, né, para uma parte minha que precisava ser desenvolvida, automaticamente meu ego deu aquele jeitinho de deixa para lá, não é importante agora, você tem muitas outras coisas para estudar, muitas outras coisas para fazer. Então eu acabei deixando de lado. Só que esse curso ele tinha a validade de 1 ano, né? Você tinha 1 ano para acabar ele, você poderia acabar antes. Mas em 1 ano esse curso fechava e você perdia a oportunidade se você não tivesse terminado nesse prazo.
E foi o que aconteceu, gente. Quando eu pensei lá eu falei, nossa, o curso, né, que eu deixei, eu vou voltar, vou retomar, agora que eu tô mais tranquila, nananã. Claro, eu fui entrar e já não estava, ou seja, já tinha cumprido 1 ano desse curso, eu passei alguns meses estudando ele, mas, enfim, terminou a validade e eu não pude terminar o curso. E é incrível, né? Como são as nossas barreiras, né? Como elas impedem a gente de olhar para o que tem que ser olhado, para o nosso crescimento. Então, eu só considero que eu fui desenvolver mais inteligência emocional. Obviamente, eu ainda tenho muito que trabalhar, né? Vira e mexe, você cai nos padrões antigos. Mas eu só vim ver isso depois que eu descobri a minha ferida da infância, porque como isso afetou sempre muito minha autoestima, né, que era baixa, eu precisei estar trabalhando em mim, eu precisei vencer meus medos na hora de conversar um assunto importante, não fugir, nem bater de frente, eu tive que aprender a escutar. Então, conforme eu fui me curando pouco a pouco, que não tem cura, né? Mas a gente pode olhar para isso, pode tratar com mais carinho, né? Nossa criança interior, nossa criança ferida. Eu fui dando esse suporte para mim mesma. Então, para mim já não era, pouco a pouco já não foi sendo tão difícil sentar, escutar, me abrir, sem medo, né, de ser abandonada, de ser rejeitada. Então, pouco a pouco eu consegui ir trabalhando isso a partir de uma outra coisa, né, porque eu acho que, claro, como o ego tava tão ali, não, isso não, né, que era justamente o que eu mais precisava, eu acabei dando uma volta, né, e pegando por um outro tema, e aí foi mais fácil para mim, automaticamente, ir trabalhando essa parte da inteligência emocional mesmo, né? Então, gente, é isso que eu queria dizer para vocês, né, hoje, que prestem atenção, né, naquilo que você mais deixa de lado ali, que te chama atenção de certa forma, porque eu acho que o universo sabe quando ele põe algo na sua vista, quando ele põe algo ali no seu campo, uma sementinha que tá plantada, porque, ó, por mais que eu li um pouco do livro, aquilo já foi uma sementinha que foi plantada lá no meu inconsciente, né? Então, sempre, uma vez que você aprende algo, estuda algo, aquilo já tá dentro de você. Ele só vai procurar, sempre vai tentar procurar oportunidades, né, de se expressar. E se você conseguir tirar um pouco seu ego do meio, você vai conseguir acessar essas informações e vai poder se aprofundar nisso, né, para poder ter maior conhecimento e tudo mais. Então, se deem essa chance, né, se você nota que tem algo que tem uma certa resistência ali, provavelmente é algo que você precisa trabalhar naquilo. E dê uma chance de parar, pensar, né? Falar, ai, por que eu resisto tanto a esse tema, apesar de eu gostar desse tema, apesar de eu achar interessante, ou o que seja. Então, dá uma chance, assim, pra olhar mesmo, porque de vez em quando a gente precisa, né, parar, sentar e observar, né? Apenas observar, e você vai encontrar muitas respostas aí, a partir daí, tá bom? Gente, um beijo grande, se inscreve aqui no canal pra você ter... para você saber dos próximos vídeos, né, que vão estar vindo aí. Já tem bastante vídeo aqui, maratona aí, tá bom? Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau!